Olá! Começa agora mais um Café com Autoridade, o programa que traz até você, internauta e telespectador, a oportunidade de saber um pouco mais sobre as autoridades do nosso município e toda a região que circunda Osasco. Hoje temos a grata satisfação de receber em nossos estúdios a secretária de Assistência Social aqui de Osasco, a Elza Oliveira. Elza, muito prazer em tê-la aqui conosco de novo, você que já fez parte do nosso quadro, apresentando um programa de tanto sucesso aqui, agora na condição de secretária. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço, Amaral, é um prazer imenso estar aqui na TV Osasco novamente, hoje numa posição diferente, né? Obrigada pelo convite. Elza, me fala um pouquinho sobre sua trajetória, o que a trouxe até aqui para estar ocupando este cargo hoje? Qual a sua formação, naturalidade? Bom, Amaral, eu tenho muito orgulho de dizer que eu nasci em Osasco, sou osasquense, tenho 36 anos, me formei em jornalismo, depois disso, em 2009, iniciei a minha vida pública ao lado do prefeito Rogério Lins, na época, então, vereador. Durante esse período, eu fiz uma MBA em gestão governamental, para que isso contribuísse com as minhas atividades dentro do Legislativo, por onde eu fiquei durante 8 anos, fui chefe de gabinete do Rogério Lins. E depois que eu vim para a Prefeitura, quando o Rogério ganhou como prefeito, eu fiquei como chefe de gabinete dele durante 11 meses, e aí então surgiu o convite para que eu assumisse a Secretaria de Assistência Social. Confesso que foi bastante... Desafiador? Desafiador, exato. Mas eu não deixaria de aceitar esse desafio, porque eu gosto de desafios. Eu acho que a gente precisa, a todo momento, sair da nossa zona de conforto, né? E foi espetacular. Eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu durante esses últimos anos. Atualmente, eu estou cursando uma outra especialização em gestão de cidades, que também tem contribuído bastante para o meu trabalho, não só enquanto secretária de Assistência Social, mas enquanto gestora pública. E aí, nesses intervalos, eu tenho me aprimorado e participado de vários seminários voltados para assistência, para a população em situação de rua, vários cursos, porque eu acho que a gente precisa, né, Amaral, se empoderar dos lugares onde a gente está determinado a dedicar a maior parte do nosso tempo. Como meu esposo diz, eu só falta levar o colchão para assistência social, porque merece, né? Uma pasta bastante complexa que merece a nossa total dedicação. Ô Elza, tem, dentro da Prefeitura, tem duas pastas com nome semelhante. As funções também, elas tangenciam em algum ponto, que é a assistência social e o Fundo Social de Solidariedade. Eles têm algo que converge? Na verdade... Eles têm funções diferentes. A Secretaria de Assistência Social, ela segue o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, a gente executa a política pública de assistência social. Já o Fundo Social, ele faz a parte de assistencialismo, que é a doação de roupas, a doação de... cestas básicas, né, de alimentação. Eles também fazem campanhas, mas sempre voltados para a doação, né? E isso a gente não pode fazer. A gente executa a política, nós fomos fiscalizados por vários órgãos, né? Então, a gente já tem uma verba destinada para aquele segmento, então a gente já tem mais ou menos encaminhado o que se deve executar dentro da secretaria e a gente não pode fazer, no caso, esse tipo de doação. Então, a gente tem uma relação, né? Eu falo que o Fundo Social vai até onde a gente não pode ir enquanto política pública de assistência. E quais são os programas em evidência da assistência social no momento? Olha, no momento a gente tem um apadrinhamento afetivo, que inicia agora, é um programa que, na verdade, ele iniciou no semestre passado e a gente está na segunda etapa desse programa. E a gente também tem um outro programa, que é o Família Acolhedora, que o projeto está tramitando na Câmara Municipal de Osasco e brevemente a gente vai eu gostaria até da gente falar um pouquinho sobre ele, que é um programa bastante complexo, mas é importante. A gente já tem o Família Acolhedora em vários municípios, como Jundiaí, Campinas, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo também.
mas em Osasco nós não tínhamos esse programa e nós fomos conhecer, nós fomos até outros municípios, conhecer como é que funcionava. Eu fui participar de um treinamento que durou um tempinho bastante longo, mas para que a gente trouxesse isso para o município com a certeza de que isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para os nossos acolhidos e assistidos. Mas hoje eu gostaria de falar do padrinhamento afetivo, que a gente já está nessa segunda edição, e esse programa, Amaral, é muito interessante, né? Eu vou para que nós possamos nos colocar realmente, de fato, com o programa, eu gostaria que você me fizesse um desenho de cenário pegando da família. Vamos começar da origem. Eu vou dar a introdução e você continua se eu estiver correto. Existe uma família que tem um menor, do qual, juridicamente, ele foi afastado dos pais por um motivo que não vem ao caso. Perfeito. Dê continuidade daí. Esta criança é acolhida e... Exato. As crianças que estão no nosso acolhimento é porque sofreram algum tipo de violência, dentre elas diversas aqui, que a gente não vai entrar nesse mérito. E aí estão acolhidas. Okay. A partir daí, a gente está traçando um programa para que essas crianças tenham padrinhos afetivos. Deixa eu me posicionar um pouquinho mais. Essa Perfeito. criança está acolhida 7 dias por semana, Exato. algo que se assemelha a um orfanato, mas também não vamos entrar no mérito dessas diferenças, mas esta criança está, de certa forma, assistida e protegida pelo município. Pelo município, por algum motivo familiar que está em desarmonia. Exato. Então, ela está tendo ali a sua sobrevivência básica, com lar, alimentação e educação, creio eu, mas na carência de uma afetividade. Exatamente. Hoje nós temos, só para que você tenha uma ideia, Amaral, 102 crianças acolhidas, nós temos 5 casas de acolhimento. A gente chama de serviço de acolhimento institucional para criança e adolescente. Esse é o nome técnico, né? SAICA. Okay. Não se utiliza mais o termo orfanato. Ok. Porque, na verdade, era um nome carregado de preconceitos. Quando você dizia onde você mora para uma criança. Orfanato. Num orfanato. Traz um peso... Traz um peso significativo. A língua portuguesa, a língua tem força. Então, isso já vem um estigma de criança problema. Exatamente. Então, aí, com o tempo, foram mudando essas nomenclaturas. Okay. Hoje, para que você tenha uma ideia também, Amaral, os serviços de acolhimento, eles não são identificados. São casas comuns, como as nossas, né? Geralmente sobrados, até pela composição, que a lei pede que tenham no máximo 20 crianças e adolescentes. E Osasco optou em ter um número menor, então hoje as nossas casas têm até 15 crianças e adolescentes, para que a gente possa manter um convívio melhor entre eles e que a gente também possa assisti-los de uma maneira um pouco mais afetiva, por que não? Dentro dessa casa nós temos profissionais, tá? É uma casa comum, como a sua, como a minha. Essas crianças vão à escola, essas crianças vão à casa dos amigos, essas crianças vão ao cinema, essas crianças passeiam, né? Porque muita gente acha que porque você está numa casa... Numa condição atípica. Numa condição de acolhimento, você está trancado e aí, como se fosse num orfanato fechado. Não, esqueçam. Essa criança é uma criança, eu não gosto de usar esse termo, mas só para que a gente traduza isso, uma criança normal, como qualquer uma outra. Dentro dos padrões da normalidade. Dentro dos padrões da normalidade, inclusive a casa, com todas as características de uma casa normal. O que difere, né? Que ela vai ter lá um profissional da assistência social, um psicólogo, um assistente social, que vai monitorar o comportamento, né? Que vai monitorar as atitudes dessa criança, enfim. E também a gente tem lá cozinheiros, a gente tem os agentes de proteção social que levam essa criança até a escola, que levam as consultas. Então é uma casa comum. O que falta? Afeto. Porque por mais que nós tenhamos uma equipe técnica qualificada e competente, ela, por mais que tente, não vai conseguir dar a atenção que aquela criança e aquele adolescente merece. Por isso, a ideia de trazer esse e outros programas para o nosso serviço de acolhimento. Por isso, o apadrinhamento é um deles. O apadrinhamento afetivo. Exato. Elza, estamos falando de uma coisa muito complexa, por que não dizer a razão da existência do ser humano? Creio eu que nós estejamos aqui para aprendermos a amar. Este é o meu... Se me perguntar para que serve a vida, eu diria que é para isto.
Então, nós estamos pegando uma das coisas mais complexas da existência da raça humana criada por Deus, assim eu acredito. Você criar um vínculo, não pode haver uma complexidade que se perca o controle mais para frente? Como que é esse acompanhamento caso a criança retorne ao lar origem? A ideia, né, dessa criança que está num serviço de acolhimento é de que ela volte para a família de origem ou que ela vá para a família de adoção. Adotiva. Essas crianças estão na condição de uma possível adoção? Juridicamente tem uma complexidade bem grande também. Boa parte delas, sim, Amaral, infelizmente. Principalmente as que têm acima de 7 anos, que já estão numa condição que para adoção já não entram naquelas crianças da fase de 0 até 6 anos, que é muito mais fácil, né? Tem muito mais famílias interessadas, né? Quando a gente fala de crianças a partir de 7 anos, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, porque elas estão fora do perfil de adoção. Por isso o programa, ele prioriza as crianças a partir de 7 anos, que é as que mais precisam desse carinho, desse afeto. E que já diminuiu a expectativa de um lar de adoção. Exato. Boa parte delas já estão destituídas, esse é o termo utilizado, então estão à disposição para serem adotadas, mas que por enquanto não encontraram as suas famílias. Enquanto isso não acontece, a gente tenta trabalhar esse afeto, que é o que falta para essas crianças e adolescentes. Elza, em um caso de irmãos, esta adoção afetiva, ela busca mantê-los juntos? Sim, sempre. Inclusive, no sistema de adoção comum, adoção mesmo, a prioridade é que sempre a família adote os irmãos, para que não se separem. Existe um caso ou outro em que há essa separação, mas é muito mais difícil. Geralmente a adoção é com um grupo de irmãos para não separá-los, né? Elza, isso tudo ele demanda um investimento. Quem é o mantenedor dos custos deste programa? A própria Secretaria de Assistência Social. Nós temos hoje recursos vinculados, né, oriundos do governo federal, do governo estadual, e que a gente utiliza para esse tipo de programa. O custo é muito barato, Amaral, vamos dizer assim, porque a gente só tem o custo de trazer um profissional da área para conduzir as palestras iniciais que vão falar do programa. Fora isso, todo o decorrer, ele é monitorado pelos nossos profissionais da própria assistência social. E a família interessada ou a pessoa interessada em participar, em ser padrinho, ele não recebe para isso. Também é voluntário. Também não tem que fazer nenhuma doação. Não, ele não tem que fazer doação. A única coisa que a gente doa, carinho, amor, muito afeto, só. Tá? E aí, em havendo este interesse, a pessoa se dirige a este centro, a este local, passando na fase seguinte. Ele se interessou, ele quer fazer essa doação afetiva. Sim. Qual que é a logística? Ele vai visitar essa criança periodicamente? Não, funciona assim. A gente vai ter 2 dias de apresentação do programa, porque o que ocorre? As pessoas confundem muito esses programas com a adoção de fato. Sim. Então, muitas pessoas, infelizmente, chegam achando que é uma adoção e interessadas em adotar. Isso é muito bom, mas, em contrapartida, não é o intuito do programa. Tá. Então, essas 2 reuniões são reuniões iniciais de explanação, esclarecimento, onde elas também podem tirar as suas dúvidas com a equipe técnica, de entender como é o programa. A partir daí, a gente já é uma seleção natural, Amaral. Quando eles conhecem o programa, eles já vão dizer, olha, eu estou preparado para participar ou não. Tá. Estando preparado, nós vamos para a etapa 2, que é a gente trabalhar mais essa família ou essa pessoa para entender se ela de fato tem o perfil. Então, a equipe técnica dos psicólogos e assistentes sociais vão fazer várias entrevistas, vários encontros quinzenais que duram 3 meses antes de fato dela. Aproximação. Exato. E depois, né, porque você vai falar, poxa, Elza, mas em que momento encontra com esse adolescente, né, com essa criança? Depois, a gente geralmente marca, por exemplo, no Parque Vila Lobos, um encontro das famílias interessadas com todas as crianças. E é muito interessante, porque quando você acha que você escolheu, você é escolhido.
E aí começa daí já o afeto, né? Então é feito de maneira conjunta, Conjunta. espontânea, natural. Exato. Ali você deixa os laços afetivos que nós não temos explicação, Sim. fazer o magnetismo da aproximação. Claro. Claro que também, Amaral, você pode fazer uma opção por uma faixa etária, né? Então, por exemplo, se você se interessasse, falar, olha, eu me interesso mais por um adolescente de, sei lá, 15 anos, menino, menina, né? Mas aí, depois você pode até traçar esse perfil, mas depois você vai entender que não é assim, que não tem é uma assim lógica. que funciona. Não tem uma explicação, não tem uma lógica. É muito de identidade, de afeto mesmo. Aí, uma vez escolhido, houve esta aproximação, houve este magnetismo que só Deus explica. Sim. E começou a ter um convívio. Eles vão se ver regularmente, a criança vai visitar o lar da família que não é adotou, mas que o assiste, Acolheu, que o né? acolheu. Sim. Como é que funciona, Amaral? A gente pede que sejam encontros pelo menos quinzenais. Porque para que a gente mantenha esse afeto, não adianta, olha, eu vou apadrinhar uma criança e vou vê-la apenas uma vez por mês. Você não vai criar nenhum laço, não é? E a gente pede encontros quinzenais no mínimo. Nesses encontros, você pode levar a criança ou adolescente para a tua casa, você pode levar por um passeio de férias, a gente pede uma autorização do juiz da vara, né, desde que avisado com antecedência, é autorizado, então essa criança também pode fazer uma viagem com a família que está acolhendo, essa criança pode ir ao shopping, pode ir ao cinema, pode frequentar a casa, os almoços de família, porque a ideia é que ela participe mesmo de como é que funciona esse afeto, familiar. esse convívio familiar, que é o que falta dentro do serviço de acolhimento, né? Por mais coração que os nossos profissionais sejam, por mais doação que eles façam, é muito diferente da gente ter isso dentro de uma família. Aí eu volto ao questionamento anterior. Uma vez você convivendo com vou tratá-lo de criança, um menor, seja ele qual for. Não é a relação pai-filho, é mais próximo de realmente padrinho afiliado, tio, sobrinho, aquele sobrinho que periodicamente frequenta a sua casa, que interage com o seu filho, que vão fazer games juntos, que vão ter atividades juntos, cria-se um vínculo afetivo e há de ser espontâneo. E qual a longevidade disto? Ou pode haver um momento que haja uma ruptura jurídica, judicial, a criança retorne ao lar? Quer dizer, eu estou colocando aqui, sendo o advogado do mal, colocando os possíveis negativismos do programa, porque eu acredito que isso não foi algo, Elza, que tenha sido idealizado, planejado e colocado em prática em 1 ou 2 semanas. Deve ter tido todo um estudo, consequentemente, acho que esse meu questionamento, talvez, com certeza, ele foi estudado. Como é o reintegração deste menor na família de origem? É assim, Amaral. Primeiro, esse programa, como programa também de família acolhedora, que é o programa que eu comentei com você, que a gente já está tramitando também, todos eles estão assistidos pelo ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que a criança fique com família acolhedora ou que participe do apadrinhamento afetivo. Tá? O rompimento pode ocorrer? Pode. Porque essa criança está no serviço de acolhimento até que volte para a família de origem ou que seja adotada. Então, em algum momento, esse vínculo pode ser rompido. Porém, nada impede, quando a criança voltar para a família de origem ou que seja adotado, nada impede dela manter. Com bom senso, tem essa regência. Exatamente. Então, assim, esse vínculo é como a gente ter um afilhado mesmo, né? O afilhado, ele mora com a mãe, com a família dele, mas ele não deixa de nos visitar, ele não deixa de manter esse vínculo. Então, a ideia é que esse vínculo seja mantido, não é proibido, né? Não tem nenhuma proibição nisso. Elza, nós sabemos que a lei que rege a questão da adoção no Brasil, e por que não dizer no mundo, ela é um tanto quanto complicada, porque estamos falando de vida, ou mais que isso, estamos falando de seres, estamos falando de identidades, de pessoas ali. Eu não quero tratar este assunto como se fosse um produto, um objeto, mas eu não vejo outra forma de fazer essa pergunta a não ser desta forma. A família que apadrinha, ela tem preferência pela adoção daquela criança de alguma forma?
Olha, a gente já teve casos em que a família teve interesse, porque pode haver, mas a gente, para que não tenha esse conflito, para participar desses nossos programas, a família não pode estar na fila de adoção. Então, é um dos critérios, justamente para não haver esse conflito. E para que não haja esta facilitação e, consequentemente, um questionamento jurídico lá na frente. Então, um dos critérios é que a família não esteja na fila de adoção. Então, que não seja o intuito da família. Exatamente. Para que não tenha realmente essa frustração numa negativa futura. Exato. É bastante interessante esse critério. Por isso, esse critério... E também os nossos 3 meses de conversa, de explicar o que é o projeto, é justamente para isso. Já continuando neste quesito que você me colocou, me fale os outros quesitos. Uma família interessada em participar do programa precisa ter? Primeiro, amor, carinho, né, para dar de sobra para essa criança, que é o que ela precisa. Que isso não tem atestado escrito, né? Você não consegue essa certidão em nenhum cartório. Não dá. Isso aí é de cada ser, é único, né? E esse eu acho que é o primeiro critério, né? E depois a equipe técnica vai avaliar se a pessoa tem tempo disponível, como é a rotina dessa família que quer receber Mas essa engraçado, criança. normalmente quem tem tempo é quem tem mais atividade, né? Quem está mais afastado do ócio. Isso é uma característica. Normalmente quem doa é aquele que tem várias atribuições. Sim, tem várias... mas isso é bom, Amaral, Sim. porque ele pode levar a criança com ele para as atividades. Perfeito. Né? Colocar a criança, gente inserir a criança no mundo real. Exato. A gente não quer uma família 100% disponível. Perfeito, que ela não existe. De pais aposentados que tem o dia inteiro para ficar em casa. Não é isso. A gente quer, de fato, uma família real, como a nossa. Né? A gente corre o dia inteiro, acorda, vai para o trabalho, às vezes almoça, às vezes não almoça, estuda e vai e vem. É isso, a criança precisa estar dentro disso, que é a realidade. Não é? Essa é a nossa realidade. E a questão do aconselhamento fraterno, porque muitas vezes, por melhor que seja a criança, eu tenho os meus filhos, você tem os seus filhos, volta e meia a gente precisa dar não vou colocar o termo corretivo, mas dar alguns aconselhamentos de maneira contraditória ao comportamento da criança. Hoje em dia, com tudo é proibido ser falado, a gente tem até que tomar cuidado com as palavras, porque e eu sou a favor de regras, porque as regras elas vêm para nos apoiar, mas esse momento de rigidez de regras que nós estamos sofrendo, eu até não posso usar o termo aqui corretivo numa criança para não ser mal interpretado. Mas o pai que fez este apadrinhamento, ele pode dar um aconselhamento direto para a criança ou ele tem um filtro dos seus supervisores? Olha, sem dúvida, né, esse aconselhamento faz parte desse afeto, né? Sim. A criança ela vai estar ali, ela vai estar entendendo que na vida existem regras. Sim. E que ela vai estar numa casa que tem a sua dinâmica, a sua rotina. Então, ele pode, sim, de maneira, lógico, super carinhosa, atenciosa, ele vai ser orientado para isso. E de orientar a criança. Olha, sempre o bom senso acima de tudo. Sempre, Amaral. Quando se tem bom senso, dificilmente a gente precisa de leis, né? O bom senso, quando não há a lei, a regra, a imposição, vem para suprir a lacuna da falta do bom senso. Se o ser humano fosse imbuído de bom senso, as regras seriam muito mais leves. Exatamente. É isso. E além deste plano, deste programa, vocês têm se preocupado com as crianças, mas eu sei que você tem uma preocupação também com a melhor idade. Me fala um pouquinho dos velhos. Essa criança um dia se tornará velho. Pois é. A gente na assistência social, a gente cuida das crianças, dos adolescentes e a gente também tem o nosso centro de atenção à terceira idade, né? Nossos olhos enchem também, tanto quanto quando a gente fala das crianças. A gente tem hoje o CAT, muito conhecido por todos, que é o Centro de Atenção à Terceira Idade, que trabalha esse fortalecimento de vínculo, essa convivência com eles. A gente tem hoje várias atividades, desde pilates, natação, hidroginástica. A gente tem, inclusive, a capoeira adaptada para melhor idade, para a terceira idade. A gente teve até uma formatura recentemente no Teatro Municipal, estava lotado, 600 pessoas.
E é um trabalho incrível com eles, Amaral, porque a gente trabalha a autoestima deles, né? E isso é fundamental, porque a maioria das pessoas, depois dos 60, aposentam, mas aposentam tudo, né? Acabam ficando só em casa, sem nenhuma atividade. Pronto para morrer. Pronto para morrer, exatamente. Muitos com depressão, a gente tem várias histórias. E aí, por isso, a gente diz, vai lá para o nosso centro de atenção, tem coral, tem aula de violão, tem tudo que você possa imaginar. Lá eles se sentem felizes, todos os dias. Eu não só imagino como faço aqui um depoimento e mando um beijo para minha mãe, com 82 anos, que participa do CAT, Olha, que legal. ela sai de casa assim muito, já não tendo o ônus da passagem pela idade, ela pega o ônibusinho dela lá e não quer que a gente leve. Isso traz vida, isso traz motivo para viver. Então, eu sou uma prova viva de que esses programas, eles trazem a pessoa, mantém a pessoa com razão para viver. Então, eu parabenizo o programa, mando um beijo para minha mãe e mando um beijo também para todos aqueles que dirigem o programa e acompanham este programa. Desculpa tê-la interrompido na fala. Como é o nome da sua mãe? Antonina. Ela Dona é chamada Antonina, como um beijo. Nina. Certamente a gente já se encontrou lá no centro de atenção. E aí eu queria aproveitar, já que a gente está falando dessa melhor idade, nós teremos o FEJAT na 25ª edição. Nós vamos fazer bodas de prata do FEJAT. O FEJAT, ele acontece em 3 dias, mas a abertura, Amaral, é no dia 4 de setembro, às 9 horas, no Centro de Eventos Pedro Bortolossi. Eu convido a todos, leva a mamãe, participe, enfim. Depois nós vamos ter a Marcha dos Cabeças Brancas, que é no dia 5, às 9 horas da manhã, depois várias competições esportivas, e a gente finaliza com um baile de encerramento, obviamente, lá no Centro Universitário Anhanguera, na Faculdade Anhanguera, e vai ter um show sensacional do Moacir Franco. Tudo gratuito, gente. Não pode perder, né? Elza, o nosso programa, como é ao vivo, mas já estamos nos aproximando do final, não vou repassar as perguntas para você, mas vou convidar a Marina Camargo e a Norma Cavalcante, que mandaram as suas perguntas, para fazê-lo nos contatos que a nossa secretária vai deixar. Eu tenho certeza que a secretaria está sempre aberta a perguntas, questionamentos, críticas, sugestões. Então, um abraço a Marina Camargo e a Norma Cavalcante, mas eu peço a vocês que façam esta colocação, esta pergunta que vocês têm. É muito fácil, entrando no site da Prefeitura, que é osasco.sp.gov.br, você vai encontrar o link da secretaria, ali você vai ter o e-mail, você vai ter o telefone. É isso mesmo, Elza? Sim, a gente também tem uma página no Facebook, que é SAS Osasco, né? S-A-S Osasco. E a gente está interagindo com todo mundo o tempo inteiro. Tem nossa jornalista, Patrícia Bubovas, que está sempre interagindo com a nossa equipe. E tem o telefone também, que é 2183-6711. Tá? Então, 2183-6711. Qualquer dúvida, a gente está à disposição, Amaral. Elza, eu vou agradecer a sua presença e pedir para a produção já deixar no ponto as imagens do programa Sala de Visita, que era exibido aqui com a Elza. Então, hoje nós faremos um encerramento atípico, finalizaremos com as lembranças saudosas do programa da Elza. Muito obrigado pela sua participação, Elza. Imagina, eu que agradeço, Amaral, não posso deixar de deixar um abraço para a nossa equipe técnica da assistência social, a todos os profissionais, deixar um beijo para o meu esposo Pedro, para as minhas irmãs, Cecília, Ivete, para minha mãe querida, Dona Nilza, e para minha sobrinha filha, Júlia. Um beijo para vocês. Obrigada, Amaral. Muito obrigado, Elza. O Café com a Autoridade fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana.